Já estamos ao vivo para começar o nosso bate-papo de hoje, que é sobre o medo de procurar uma terapia sexual, com o nosso convidado Oswaldo Rodrigues. Oswaldo Rodrigues é psicoterapeuta sexual e de família pelo IMPASEX, Instituto Paulista de Sexualidade. Vamos aguardar ele para dividir a tela e fazer o nosso bate-papo aqui, né? Pessoal aqui do Facebook que está acompanhando, venham todos para o Instagram. Pessoal do Facebook, migrem aqui para o Instagram, porque é aqui que vai aparecer os nossos rostos, né? Meu e do Oswaldo. Vou convidar ele aqui. O Oswaldo já está aqui. Então, vamos concluir. Pronto, mandei o convite, Oswaldo. Lembrando que a live vai ficar gravada e quem quiser assistir depois. Boa noite, Oswaldo. Oi, tudo bom? Tudo bom? Estamos já começando uma noite boa. Com certeza. Aqui tem uma chuvinha bem boa, bem gostosa. Aqui não tem chuva em São Paulo e fez um dia menos caloroso que nos últimos dias, mas ainda está calor. Ah, aqui Sem tá uma chuva chuvinha hoje. boa. Teve a semana toda chovendo aqui. Boa noite para quem está chegando aí nos dando boa noite. Acho que é Jardel. Deixa eu colocar aqui meu óculos. Jardel. É, Então, tô falando aqui que eu vou deixar a live gravada para quem quiser assistir depois, né? A intenção é sempre deixar gravada para assistirem depois. O pessoal que não consegue assistir agora, tem muita gente que assiste depois. E verdade. E na verdade a gente pode subir para o YouTube, que aí as pessoas continuam assistindo depois. é verdade. Olha só, eu também tô com o meu cafezinho aqui, tá? Em tua homenagem. Tchim, tchim. Mas hoje eu tô com um chá de gengibre. Ah, eu também gosto de chá de gengibre. Chá de gengibre, chá de alecrim também é muito bom, né? Mas É, hoje a eu vou gente tomar vai meu experimentar. cafezinho. Porque eu sei que você tem lá na tua página, no Instagram, não sei se você tem isso no Face também, sempre tomando o teu cafezinho, né? Essa é uma marca registrada do Oswaldo. Há algumas décadas, verdade. É que é aquele costume, né? É verdade que a gente não pode exagerar. Mas a cada intervalo de paciente, a gente vai lá pegar um cafezinho. Isso. Isso é da Para época do quebrar. costume, que eu ia buscar o paciente na sala, servia um cafezinho e vinha também com o meu cafezinho, né? Pois é, É, hoje a gente toma um cafezinho junto virtualmente, mas é, também, a gente- também no café. mas Eu também pensei, não. eu sempre Oi? tomo água. Tomo água na xícara, né? Para molhar a voz. Mas hoje eu pensei, não, o Oswaldo gosta do cafezinho, eu vou tomar cafezinho. Tomar um cafezinho. E o pessoal aí do Instagram, já aproveitem para ir lá na página do Oswaldo. Até anotei aqui, Oswaldo, não sei se você quer dizer para o teu Instagram já. Até anotei aqui para falar. Tem muito conteúdo bom lá, pessoal. Vão lá ler, vão lá para assistir os vídeos dele. Nossa, dê uma revisada lá. Eu já te conheço faz tempo, Oswaldo. Você não me conhece. Eu sigo você nas redes sociais também. Você não me conhece pessoalmente, né? Nas redes sociais, porque eu sempre achei muito bom o teu trabalho, muito bonito. Você é um profissional de alto gabarito na área da sexualidade humana, né? Então, por isso mesmo eu te convidei, porque você é um profissional maravilhoso nessa área. Então, né? Por que eu não vou trazer? Fico, fico contente. Por que eu não vou trazer um convidado desse nível aqui, né? Bom, eu acho que nós dois estamos conversando sobre uma coisa que é de nível e de importância. Então, Exatamente. mais do que convidar uma pessoa ou outra, eu acho que nós estamos falando de assuntos que merecem ser conversados, discutidos. E eu acho que não só uma vez, e não só com uma pessoa, mas assim, nós transformarmos isso em um diálogo mais amplo, para que mais pessoas se acerquem, se aproximem dessa questão,
Porque eu já tive pacientes, sabe, que me foram indicados por médicos. Eu me lembro uma vez, o paciente chegou, falei, puxa, como é que você chegou até aqui? Ah, foi o doutor, pera um pouquinho. Tirou a carteira do bolso de trás, assim, abriu a carteira, tirou um papelzinho todo amassado, carcomido. Ai, tá aqui no meu bolso já faz mais de ano. Ah, é o doutor tal. Ele levou um Nossa. ano para buscar. E Sim. guardou o papelzinho. Ou seja, ele levou a sério a referência, ele levou a sério o assunto, mas nós estamos aqui para falar exatamente disso, do medo, né? Exatamente. O medo de buscar uma terapia sexual, né? Ele ficou um ano para buscar. Ele demorou um ano para buscar. Então ele passou esse ano inteiro tendo um problema. Eu fico imaginando quanto a gente, durante um ano, fica pensando, gastando tempo, sofrendo, simplesmente de postergar a situação pelo medo. Vamos separar as coisas já para começar? Existem Isso. pessoas que têm o costume, o hábito, a forma de procrastinar. Ou seja, tem uma distorção, um mecanismo de que tudo fica para depois. Uhum. O que nós estamos falando agora é a mobilização por um medo. Medo constante. E essa mobilização, ela é mais comum do que o mecanismo de procrastinar. Com isso eu quero fazer essa distinção para tentar entender assim, caramba, então nós temos o medo, tem o mecanismo de procrastinar, tem alguns outros mecanismos, algumas outras distorções também. Porque por mais que uma pessoa receba uma indicação, vai lá, olha, marca uma consulta e começa uma terapia. Aí pensei, e se essa pessoa tiver o mecanismo do eu acho que essa informação é errada. Porque existem pessoas que funcionam assim, né? Que tem, antes de assumir qualquer coisa, tem que pensar uma coisa de que, isso é mentira. Não, isso não é tão verdade. Né? Eu vou procurar, eu vou conversar com alguma outra pessoa. Veja, se me foi indicado por um profissional de saúde, e eu procurar outro profissional de saúde, é aquela velha história de procurar uma segunda opinião. Mesmo porque nós dois sabemos que, assim, um profissional de saúde, ele se baseia em ciência. Mas ainda também tem muita opinião na nossa área, especialmente, né? Nossa, o que tem de opinião na nossa área, sem base, muitas vezes. Com base e sem base, Isso! né, Oswaldo? Com base e sem base. Sem embasamento e com embasamento. Daí isso vira um problema para nós, para aqueles que gostam de trabalhar com respeito e ética e com cuidado realmente com o paciente, né? Porque é uma Cuidado. área, sexualidade é uma área delicada para se tocar, para se falar, para se abordar, né? É a área, acho que, mais delicada da vida do ser humano. E é a mais privativa, é a que nós não divulgamos, não conversamos em público. Exatamente. Então, assim, se eu for procurar um outro profissional por uma segunda opinião, porque eu não sei, não me senti seguro, de novo, eu não me sinto seguro, então eu vou procurar outro profissional. De toda maneira, esse é um outro mecanismo. Mas esse outro mecanismo também pode, diferente de procurar outro profissional, pode querer dizer que eu não acredito quando alguém fala alguma coisa porque é diferente do que eu penso. E esse é um mecanismo distorsivo terrível. Ou seja, isso só já seria uma razão para uma boa psicoterapia. E quando nós falamos em sexualidade, e quando falamos em sexualidade, é o que você disse. Gente, mas então tem muita gente dando palpite. E eu sei que existem pessoas que quando dão palpite, floreiam a situação de tal maneira que quando a gente ouve, a gente Tá falando que é... Quais são esses formatos? Porque, assim, ter medo é uma coisa e tem várias outras coisas envolvidas nas pessoas que demoram para procurar um tratamento verdadeiro. Exatamente. Eu vejo uma negação, né? Nega que está tendo esse problema, terceiriza para o outro, terceiriza para o parceiro. É o parceiro que tem problema, não sou eu, né? Você está contando a outra coisa que faz com que uma pessoa não procure um tratamento. Uma negação básica. Não tenho nada, não. O problema é outra pessoa. Isso não, comigo não acontece.
Não vou admitir que eu estou com uma disfunção, a mulher não vai admitir que está com uma anorgasmia. Ah, não, ela prefere fingir. Eu estou falando isso no geral, as mulheres em geral, se for ver ali a porcentagem de mulheres que sofrem de disfunção sexual, que sofrem por não conseguir ter um orgasmo, de não se entregar para aquele momento, e prefere fingir, né? E acabam negando, acabam camuflando esse problema até do próprio parceiro. Normalmente começa aí, né? E daí, numa roda de amigas ou na própria psicoterapia, demora para chegar nesse ponto. Pois essa é outra coisa, então. Também tenho medo de, até, procura uma psicoterapia em geral. Vou lá, procuro um psicoterapeuta, esse psicólogo, essa psicóloga, já ouvi falar bem, vou lá. E é que eu estou com alguns problemas emocionais. Ah, tá bom, começamos a terapia. E depois de semanas, meses, então tem mais um probleminha que está me incomodando. Parece que essa pessoa precisa ganhar, sentir uma confiança no terapeuta, e aí talvez eu tenha perdido já vários meses por duas razões. Primeiro que perdeu já, né? O tempo passou. A segunda coisa é que aí, de repente, o terapeuta fala assim, olha, mas eu não cuido desse problema, eu vou te encaminhar para um colega que faz isso. Exatamente, porque nem todos trabalham com a sexualidade, né? A maioria não trabalha. Né? Eu acho interessante, a nossa formação mesmo não se dedicou às questões da sexualidade. Uma das intervenções aí, o Lima lá do Nordeste, ele colocou aí assim, e olha, tem os que se denominam sexólogos e fazem terapia sexual sem formação. Tem os que não são nem psicólogos e querem fazer psicoterapia sexual. Psicoterapia, não existe uma psicoterapia daí, nesse caso, quando não é um psicólogo. Existe uma terapia de qualquer outro ramo, né? De qualquer outro meio, no caso. E provavelmente não vai considerar uma série de condições associadas às questões sexuais, e essas associações são complicadas. Por quê? Para que a gente vai fazer 5 anos de psicologia para depois ter as especializações? Enquanto que alguém que é formado em advocacia, engenharia, línguas, de repente diz assim, mas eu vou fazer um curso de terapia ali, mesmo que seja um curso de 1 ano. Eu fico imaginando o que aprende. Uma vez, já faz uns 30 anos, ministramos um curso de sexualidade, em geral, e uma das alunas era uma médica. Ela olhou assim, alguns meses depois, e disse assim, mas do jeito que você está falando, eu vou ter que fazer um curso de psicologia. Mas 30 anos depois, eu vejo ela descrevendo que ela é psicoterapeuta, ou seja, ela passou os últimos 30 anos estudando e mudando a carreira dela, porque assim, claro que ela teria que se desenvolver. Mas por quê? Porque senão a gente vai ouvir alguém e vai deixar de perguntar algumas coisas. Fiquei imaginando, chega alguém para você ou para mim, para uma primeira consulta. Se a pessoa não disser que tem um problema sexual, bom, eu vou perguntar se a pessoa tem alguma questão da sexualidade que ela precisa me contar. E mesmo que assim, não vou usar apenas uma pergunta geral, eu vou perguntar várias coisas sobre a sexualidade dela, para dizer assim, puxa, as coisas estão boas, vamos para outra área. Quer dizer, mesmo quem me procura por uma questão geral, o que não é comum, nos últimos 35 anos, na verdade, não é comum as pessoas me procurarem por uma questão que não seja sexual. Então, sim. Se acontecer... Já tem essa questão que as pessoas já sabem que você trabalha nessa área, então vão direto te buscar por isso. Mas, por exemplo, questões de parafilias, que são mais delicadas, são as mais... Mesmo assim, algumas pessoas me procuram, marcam a primeira consulta e começam a falar que o meu relacionamento em casa, sexual, não está muito bom, etc. Alguns levam até 3 ou 4 sessões para dizer assim, então tem mais uma coisinha que eu não te contei. Bom, eu já percebi, eu já desconfiei, porque já tinha outras coisas que eu procurei entender. Sim. Mas veja, ainda tem isso, porque existe um medo de ser julgado, o medo de, caramba, como é que eu vou contar que eu tenho um problema sexual se ali no barzinho eu conto para todo mundo que eu sou o melhor na cama? É aquilo que eu falei, negação, nega, tá negando, tá escondendo alguma coisa. Eu não tenho isso, eu não tenho esse problema. Aí tu vai no psicólogo, no psicoterapeuta,
sexual, aí o que acontece? Você vai expor, vai precisar expor, ou o psicoterapeuta vai perceber e vai começar a trabalhar em cima disso. E se é uma parafilia, é bem mais complexo, né, Oswaldo, para trabalhar. Se for, uma parafilia é algo muito doloroso assim, para a pessoa e para quem está junto também, porque dependendo da parafilia, envolve o parceiro. Envolve outra pessoa. Geralmente quem me procura com uma questão parafílica, a maior parte está num relacionamento. E isso, muitas vezes, já se desenvolveu por muitas décadas. Quer dizer, o relacionamento está comprometido. Isso. Parafilia vem lá a maioria, pelo menos, acontece comigo nas minhas sessões de psicoterapia com os meus pacientes, quando eu trato isso, né? E nas minhas pesquisas também, das parafilias, que elas vêm de um momento de trauma, de violência, ou da infância, do início da sexualidade, né? Das primeiras primeiros atos sexuais. Vai depender do tipo da parafilia. Mas, assim, algumas vêm de muito cedo, sim, dos primeiros meses de vida, mas várias outras dizem respeito a uma fase de idade de 6, 7 anos, e tem o grupo daqueles que são os desenvolvimentos de formas de obtenção de prazer sexual exatamente quando começam os contatos eróticos. Primeiros contatos, né? De onde vem esses contatos? E aí, são essas pessoas que, então, quando chegam pra gente, eu fico imaginando, caramba, eu vou contar um negócio tão estapafúrdio que eu nunca contei pra ninguém. Será que essa pessoa aí, mesmo sendo um psicólogo, não vai me julgar? Não vai me tratar mal? Não vai falar que eu tô louco? Não vai me mandar pra fora? Pois é, eu sei que muitas pessoas vão ter esses medos. Aliás, de maneira geral, na psicoterapia já vem o medo de, mas ele vai dizer que eu sou louco. Eu sempre lembro de uma coisa, sabe? Tem o desvio, né? O desvio. Eu costumo dizer, sim, ou desvio, né? Uma tara, alguma coisa pesada. Mas preciso contar uma coisa. A maioria absoluta das pessoas que me procuram, já me procuraram com questões sexuais, são pessoas de perfil muito comum. Eu costumo chamá-las de normóticas, porque são normais, mas elas têm um problema. Então todos temos problemas. Por acaso os problemas dessa pessoa são problemas sexuais. Então, são normais. E isso me faz entender que essa pessoa possivelmente tenha tido dificuldades de encontrar um caminho antes, porque afinal de contas, o medo de ser julgado, mas aquele mecanismo de dizer que a opinião do outro é mais importante que a minha. E aí, assim, entrar em pavor, em medo, a gente vai usando todas as outras formas de nos esconder, de ficar quieto. Eu me lembro de um paciente que me procurou, ele tinha 42 anos de idade, me lembro bem sim. E ele só procurou uma terapia porque, na verdade, finalmente, com 42 anos de idade, ele teve a primeira namorada. Essa primeira namorada, para ter essa primeira namorada, ele enfrentou o medo que ele vivia desde os 12 anos de idade. E ele se lembra bem. Se lembrava, assim, de uma maneira bem clara. Ele estava no banheiro da escola. O banheiro masculino da escola, caso as mulheres não saibam, a gente tem uma grande calha comprida, onde todos os meninos vão urinar um do lado do outro. E aí tem aquela coisa maldosa que muitos meninos fazem. Apontar que o pênis do outro era menor. Nem precisava. Esse meu paciente, já com 12 anos de idade, ele lá urinando, ele viu a primeira vez, percebeu, compreendeu, achou que o pênis do coleguinha era maior que o dele. Ele nunca mais urinou em público. Ele nunca se possibilitou qualquer aproximação de um namoro, porque, nossa, agora uma mulher que vai ver, se ela viu o tamanho do meu pênis, ela vai contar para todo mundo, vai ser um desastre. E aí pensava, caramba, ele levou 30 anos para conseguir ter um relacionamento afetivo. E mesmo assim, aí não conseguiu fazer sexo, porque assim, ele perdeu toda a fase inicial ali na adolescência, onde nós vamos aprendendo como é que o corpo funciona para fazer sexo.
O todo medo o dele? desenvolvimento, a evolução do corpo, dos hormônios, na fase da adolescência, né, que ajuda muito a entender e compreender a sexualidade, né? E tanto Sentir as dele quanto da coisas. parceira, entender a parceira, os limites, as É. necessidades. E de Oswaldo estava repente, pensando assim, aqui, hã? esse teu paciente aí, eu estava pensando aqui, esse teu paciente e alguns também que eu lembrei, assim, que eu atendi em relação a esse tipo de pensamento, né, sobre o poder no falo, nos genitais, né, no pênis O dele. poder do genital. Sentir que tem que ser grande, tem que estar ereto, né, sempre demonstrar que ele é macho, né. Isso vem de uma Você, cultura, pode vir de uma cultura, ou pode ser ficou traumatizado, né, vem de várias questões então, que entram no nosso sim, papel daí, né, de poder entender e ajudar isso. essa pessoa. Esses homens produzem essa compreensão a partir de dois mecanismos. Um, a cultura é claramente favorável a isso. Na verdade, a cultura, a nossa sociedade, a nossa família, as pessoas à nossa volta ensinam, por Uhum, exemplo, para nós homens, que nós temos que ter um pênis longo e uhum, sempre disponível, rígido. Sempre. uhum. Uau, isso vai doer. Por quê? Não acontece sempre. A outra forma, na verdade, é de construir essa crença através de mecanismos de autodestruição. Porque se eu tiver um mecanismo que faz pouco de mim, eu acho que eu sou o último da lista, ninguém vai me querer, então eu vou me desfazer de todas as formas. Se nessa cultura ter um pênis grande é bom, então ter pênis pequeno. E às vezes apareceram pacientes assim, pacientes com pênis acima da média, com Uhum. 17, 18 centímetros de comprimento. E dele falar para mim assim, mas eu preciso de um médico que aumente o meu pênis. Assim, você já procurou um médico? Uma Eu procurei, distorção. ele disse que o meu pênis é maior, ele não quis fazer nada com o meu pênis. Então, acredite nele, seu pênis é maior do que a média. Não, mas nenhuma mulher vai me querer assim. Ou seja, ele criou, ele produziu crenças e compreensões de si mesmo que faziam o quê? Impediam ele de se relacionar. Aí E essas são vem coisas. aí tem a questão bastante emocional, né? Não é nada, né? É bastante emocional mesmo de se sentir de estado, de sentimento de confiança em si mesmo, né? De confiança de que e não é só o pênis, né, Oswaldo? A gente fica pensando assim que o corpo todo é sensorial. Nós temos os cinco sentidos, nós temos a pele. Então a questão e a mulher quer muito isso do pênis grande, né? A mulher, ela quer o quê? Ela quer um parceiro carinhoso e ela também quer ter abertura para fazer, para acariciar esse parceiro. Então, existem essas limitações desses pacientes, assim, de pensamento, né? E que nem você disse, de autodestruição. Por quê? Porque enquanto Isso. está com todas essas crenças, o que ele está fazendo? Ele está tendo ainda mais dificuldade de ter uma satisfação, de aumentar a libido e vai decaindo cada vez mais a sexualidade dele, né? As disfunções. Claro. A gente, daí que precisa procurar ajuda. Por quê? Porque você vai precisar pegar o fio da meada, né? A origem do problema, ir lá na raiz e começar lá a esmiuçar e ajudar e trazer esse paciente para a vida. Olha só, nós estamos falando da história do medo de uma pessoa procurar uma terapia sexual, nós estamos buscando a compreensão da pessoa, do indivíduo, porque Uhum. esta pessoa tem um medo vivido a partir dela na interação no mundo, e assim, é uma forma muito, vamos dizer, individual. Não é uma coisa que a gente pode dizer assim, não, mas todo mundo é igual. E é Não, por isso não tem que uma eu acho que receita, né? você, sim, e tá aí. Nós não podemos simplesmente usar uma receita, porque existem algumas coisas envolvidas nesse mecanismo que precisam ser observadas de forma muito mais individualizada. Como é que essa pessoa desenvolveu essas coisas? Uhum, uhum. É, e como é que nós, uma colega aí, a Laís Novaes, também está perguntando aí, questionando Deixa eu coisas, ver né? aqui. Quer dizer, de Peraí, repente, não assim, estou vendo aqui os. Não estou alguém, vendo um homem, aqui. um homem sofre um assalto, né? Esse, é,
vem o medo de perder a ereção, da capacidade de ereção, como é que essa pessoa fica? Peraí, sempre que tivermos uma situação de grandes ansiedades, se não compreendermos como lidar com as ansiedades, o que vai acontecer na sequência são problemas sexuais, porque lá embaixo nem pergunta de onde vem a ansiedade. O medo é uma enorme e absurda ansiedade. E o genital não pergunta de onde vem ansiedade, medo. Se nós vivemos a emoção, nós vamos atrapalhar fisicamente, fisiologicamente o genital. Isso é extremamente importante de se compreender. Então, algumas pessoas desenvolvem um problema sexual, às vezes porque viveram uma circunstância com muito medo, com pavor, ou ansiedades prolongadas. Quer ver um tipo de ansiedade prolongada que as pessoas... Os homens têm um certo orgulho de conseguir trabalhar semanas e semanas a fio, 12, 14 horas por dia. Veja, isso é manter o corpo num estresse, ou seja, num grau de ansiedade um pouco mais alto do que o cotidiano, para conseguir trabalhar tantas horas por dia. Adrenalina, cortisol, 1000, né? Bingo! E esses mecanismos são péssimos para o genital. O genital não vai lidar bem com isso. Exatamente. Então, esses medos de procurar uma terapia sexual vêm de regras. Você estava contando as regras culturais. Afinal, eu nasço numa cultura que, para ser homem, eu não preciso de ajuda, porque para fazer sexo eu já nasci sabendo. Isso. Ninguém nasceu sabendo fazer sexo. Descobrir que cada parceira tem os seus detalhes, né, a sua peculiaridade. Nem precisa saber disso. Já boicota a sexualidade aí, né? Já começa boicotando a sexualidade, o prazer, não a sexualidade, mas o prazer. O dar e receber prazer. Claro, porque fica com obrigações, não vai ter troca de prazer. E uma coisa que chamou a atenção que você falava, né? Nós estávamos falando dessas regras sociais, né? Então o homem tem que ser assim. A mulher também tem as regras. Quantas vezes ali no consultório, casais onde a mulher expressou com todas as palavras: não, mas ele sabe o que eu gosto. Ele sabe porque você contou? Não precisa contar, os homens sabem. Os homens sabem porque... Como que os homens sabem? Caramba! Ou daquelas outras coisas. Né? Sim, a outra regra feminina. Não, mas a mulher não pode procurar. O homem tem que saber quando a mulher quer sexo. Como Ou assim? então, por que ela não procura, né? Por que a mulher não procura? Quantos pacientes homens falam isso? Essa regra social, né, que vem de muito tempo vem de nossos antepassados. Eu falo muito sobre isso, sabe, Oswaldo? Sobre as crianças gestantes, né? Sobre esses traumas. Você falando aí me remeteu muito aos traumas, principalmente da parte dos homens que você falou, remeteu muito aos traumas. Quando esse teu paciente, sobre o pênis dele menor, ele sentir que é menor, ele sofreu um trauma ali, mas eu acredito que não é nem muito daquele momento, já é algo que vem de outras... Já vinha, sim, porque ele já estava seguindo regras, ou seja... A gota d'água, né? Isso. Ele já sabia que ele teria que ter um pênis grande para cumprir a tarefa dele. Isso, aí exatamente. Faz alguma observação inadequada. Vamos lembrar que em escola, aos 12 anos de idade, nós convivemos com várias idades de alunos. Ele pode ter visto um colega de 14 ou 15 anos. Um repetente, né, da classe dele, um repetente, um mais velho. São coisas que, então, assim, nós vamos, desde que nascemos, nós vamos coletando as informações de como é que nós temos que ser para sermos gente, para sermos adultos, para sermos humanos. E aí vem uma coisa complicada, né? Porque, afinal de contas, se eu tenho que seguir um monte de regras, você falava, para onde vai o nosso prazer? Recentemente, depois de uma live dessas que nós estamos fazendo hoje, me procurou um sujeito para ajudá-lo a resolver um problema sexual dele. E ele falou para mim assim: eu marquei a consulta porque assim eu ouvi você falando uma coisa importante. Nós temos que aprender a ter prazer durante o contato todo sexual. Não só ficar esperando, por exemplo, um momento de orgasmo. A maior parte dos homens fica contabilizando as ejaculações. Nem
nem para discutir se tem orgasmo, se aquele prazer foi melhor que da última vez. Não, tive ejaculação, tá pronto. E não cuidou de observar o caminho. O caminho pode ser muito prazeroso. Sabe, eu sempre fico pensando numa coisa, já contei numa dessas coisas em situações públicas, mas preciso contar porque é uma das coisas que eu preciso fazer ainda. Eu quero pegar o Oriente Express em Paris e descer em Veneza. Puxa, vai levar uma semana. Eu não quero chegar em Veneza, eu quero fazer o trajeto. Eu quero passear. Com certeza, quer aproveitar, quer saborear, quer sentir o cheiro daquilo, né? Sentir aquilo, aquele momento, aquele lugar. É exatamente isso. A gente está falando aqui de preliminares, né? De preliminar, do prazer durante o caminho, não. O prazer é o que antecipa, né? É o que antecipa o orgasmo, a ejaculação, aproveitar todo aquele prazer. Agora entra aquela questão da mulher que eu quero salientar, aproveitando, tá, Oswaldo? Eu acho muito importante falar sobre isso. Porque assim, ó, a mulher que tem dificuldade em atingir orgasmo, e ela se sente na obrigação de satisfazer o parceiro, que também é uma regra cultural, né, e social, enfim, da família, antepassados, enfim. O que ela faz, no caso? Ela também não aproveita esse momento porque ela está com muita pressa para satisfazer o parceiro, para ela não sofrer, porque ela acha, ela sente, ela não acha, ela sente, é real aquele sentimento dela, que o sexo, o ato sexual, as preliminares, é um sofrimento. Aí a mulher é um sofrimento. Então, é uma disfunção sexual. Ela está fazendo sexo. Ela está satisfazendo o parceiro. Até que nível, até que ponto? Ela não está se satisfazendo, mas ela está fazendo uma tentativa de qualidade de sexo para aquele parceiro. Aí rompem os relacionamentos. Aí vem os desquites, as brigas, aqueles relacionamentos destroçados que ficam morando junto igual, mas só para fingir, né, que está casado. Então, é um problema puxa o outro, né? Então, essas mulheres aí... problema... Pois é. Tem essa regra embutida... Tem essa regra. Ela também aprendeu. Você está falando de novo a cultura, como é que ela impõe, porque a mulher tem que satisfazer o homem. Isso, e ela sente isso, que senão ela vai ser traída. Mas, na verdade, ela vai ser traída igual. Sabe por quê? Porque ele vai perceber que... A gente sabe que o prazer nosso, da mulher também, e do homem também, é ver o outro sentindo prazer. Né? Então, essa é uma outra regra complicada, né? Porque assim, eu só tenho prazer quando eu sei que o outro está tendo prazer comigo. Uhum. Vem cá, você é dono do prazer da outra pessoa? Não, mas a outra pessoa tem que ter prazer. Se ela souber ter prazer, ela vai ter prazer. Uhum. Falta uma coisa muito comum na nossa cultura. A comunicação assertiva, a comunicação afirmativa sobre as questões de intimidade. As intimidades, elas não são conversadas. Eu chamo isso de diálogo íntimo, que todo casal precisaria ter, pelo menos em algum momento da vida dele. Né? Ter esse diálogo íntimo. E é isso. Essa é uma das coisas que nós vamos fazer na psicoterapia focada na sexualidade, que é facilitar para o casal começar a conversar sobre assuntos, verbalizar. Veja, eu posso imaginar que um casal que chegue na minha frente, por exemplo, os dois chegam, que bom que os dois chegaram para uma consulta de questões sexuais. Bom, o que traz vocês por aqui, né? Aí eles falam, nós temos um problema, né? Quando a gente faz nhenhenhen. Quando eu ouvi isso no consultório, eu pensei, gente, linguagem de criança significa o quê? Eles não conseguem nem falar palavras, veja, palavras do dicionário, vamos falar uma linguagem bonitinha. Uma pessoa na minha frente, no consultório, ter vergonha de falar uma palavra de baixo calão, eu compreendo, eu não falo, eu não uso palavras de baixo calão. Mas uma pessoa que tem a vergonha de usar uma palavra que é dicionarizada e de uma maneira polida, eu vou olhar e dizer assim, epa, tá difícil. Temos algumas coisas a mais. Entraves, bloqueios, como as pessoas contam e falam já assim. E sempre fico olhando e pensando, então vamos fazer um ensaio.
se parece que o bloqueio está numa pessoa especificamente, eu já vou pegar com a outra pessoa e tipo, bom, qual é o nome disso que vocês fazem intimamente? Transar? Ótimo, a palavra transar serve, ótimo. Já Você, melhorou, não é? você entendeu o que ele diz com o transar? Sim. Você pode usar essa palavra, falar essa palavra na nossa frente? Vamos ensaiar. Mas assim, A claro que assim, vergonha de falar. pois é, eu não vou obrigar, eu vou compreender quais emoções estão acontecendo, ajudar essa pessoa a compreender a emoção e como que nós fazemos para diminuir essas emoções negativas, para que ela possa falar, usar a frase de maneira correta. Senão ficam aqueles mal-entendidos. Então, me lembro daquele paciente contando que vocês tiveram sexo essa semana? Tivemos. Ah, que bom. Quando foi? Bom, tal dia eu cheguei mais tarde, estava trabalhando, dia quente, eu cheguei então, comi alguma coisa, mas assim, aí fui tomar um banho, saí do banho me enxugando, ela já estava deitada, ela estava com o celular na mão. Aí, enquanto eu estou terminando de me enxugar, eu percebi que ela colocou o celular de lado. Eu entendi que ela estava disponível para sexo. Uau! Uau! Meu Deus! Quer dizer, se esse sinal for combinado, eu vou dizer assim, ótimo, tá combinado. Aí fiquei imaginando assim... Tem aqueles acordos não verbais, né? De quando você dá aquela olhada, que a gente trabalha isso também, os acordos não verbais. Mas acordo é uma coisa, acordo é uma coisa. Agora, não deduzir... Agora, você tinha certeza? Não, certeza eu não tenho, mas eu achei que podia ser. Então eu fui para cima. Aí virei para ela assim, e você queria mesmo? Queria, eu queria. E como é que a gente pede? Mas tem que pedir? Nós somos adultos. Pronto. Pode falar? Uma criança Pode. não sabe pedir. Pronto. Então, você falou, essa conversa íntima, caramba, quantas pessoas precisam para facilitar, para ajudar a resolver o problema sexual? Algumas pessoas vão ter problemas sexuais exatamente decorrentes dessa situação. Mas a maioria mantém o problema sexual porque isso não ajuda em nada, né? Não ajuda mesmo. Aliás, só piora o quadro, faz sofrer. E essa conversa íntima, Oswaldo, ela vem no decorrer do tempo de relacionamento, né? Dos anos que vão se passando. Porque no início, nem precisa. No fogo da paixão, né? Pois é. Mas esse nem precisa, nós vamos no ensaio e erro. Aí, quando eu lembro assim, da teoria de... Mas os casais estão tão assim eufóricos que eles sentem prazer, eles sentem tesão, olhando um para o outro, passando um pelo outro, mas o decorrer né, é extremamente importante, necessário. Mas eu lembro de duas coisas. A primeira coisa é a teoria do ensaio e erro, que foi escrita por 1882, escrita por Titchener. E ele fez isso observando gatos. Faz tentativa e erro até acertar. Ok? Eu fico imaginando que nós sermos comparados a gatos não é um elogio. Ou seja, nós humanos deveríamos dizer assim, nós temos outras formas de aprender. Nós estamos aqui apresentando um tema, discutindo coisas, porque apresentando esses assuntos, algumas pessoas podem aprender sem precisar da experiência ruim. Ótimo, pronto. O ser humano aprende por observar, ouvir. Ótimo, já não serve só tentativa e erro. Tem um outro problema na tentativa e erro. Eu ouvi isso quando nós estávamos num grupo discutindo, exatamente um grupo que estava participando de todo um projeto para a criação do CID-11. Nós estávamos discutindo exatamente as questões de parafilia e um dos exemplos que nós estávamos dando lá, assim, como é que nós vamos separar um comportamento parafílico, simplesmente um comportamento diferente, de um transtorno, de um problema. E um exemplo que apareceu lá. Imagina um sujeito, ele entra num bar, ele está procurando uma parceira que gosta de apanhar, ele olha uma moça ali que está tomando alguma coisa, começa a conversar, todo sedutor, tal, não sei das quantas, vamos para minha casa, ele abre a porta assim, ela entra, ele desce a mão nela e ela cai no chão. Ele fecha a porta e continua batendo.
Então, ele não perguntou. Ele deduziu que ela gostava de apanhar. Ele Ele fez não uma perguntou, tentativa. ela também não... Errado. Tentativa e erro. Então, existem algumas Exatamente. coisas que vão acabar em estupro, por Uhum. tentativa e erro, por não sermos claros. Ah, mas nós temos que pedir licença para... Puxa, posso lhe dar um beijo? Peraí, nós podemos fazer aproximações. As pessoas dizem não. Se eu fizer uma aproximação respeitosa, a outra pessoa pode dizer não. Eu tenho que suportar o não. Eu tenho que viver a frustração de um não. Mas também sei que, assim, me lembro de uma amiga, colega professora da faculdade, e um dia nós estávamos conversando na sala dos professores e ela conta assim, puxa, você lembra daquele sujeito que eu contei que começou a... nós tivemos umas conversas aí, assim, então me convidou para jantar. Fomos a um restaurante legal, terminamos o jantar, né, estava tudo legal. Uma mulher de 30 e poucos anos, então um homem de mais de 30 e tantos anos, quer dizer assim, entraram no carro, no estacionamento ainda, ele ia então, bom, hipoteticamente, minimamente levá-la para casa, dela, vamos dizer minimamente, ele olha para ela assim, posso dar um beijo? Isso já soou uma coisa assim, adultos, depois de todo esse introito, de toda essa aproximação, perguntar se pode dar um beijo já tem alguma coisa errada, porque nós não estamos falando em alguma coisa mais invasiva. Ela Sim. falou, claro, ele abaixou as mãos e foi buscar o pé dela para beijar o pé dela. Ah, Ele não eu não foi claro. Ele Sim, não foi claro. E ela levou o Uhum. maior susto. Assim, levou o maior susto e já começando a rir, né? Tipo, uau! E ele, o que foi? Você não gostou? É que assim, você não deixou claro que era esse beijo que você queria. Por quê? Porque se nós Uhum. compreendemos que nós temos desejos, vontades, necessidades até diferentes de uma média, nós temos que avançar numa comunicação verbal, senão nós Com vamos nos certeza. enganar ou enganar outra Mesmo no pessoa. início, né? Mesmo no início do relacionamento, que isso que você está falando aí, né? Ele, no Isso. primeiro encontro, já deixa claro que você tem esse tipo de fantasia, fetiche e tal. Agora, Mas essas se pessoas você... têm grande dificuldade de falar isso. e às vezes Tudo bem. pega a mulher ou a mulher também encontra o homem e vai levando e vai fazendo, sem perguntar, sem ter Isso. autorização, né? Todos, Porque todos baseados é nas uma... regras culturais. Exatamente. Aí vem a questão da frustração, de se não, aí como é, aí vem toda aquela elaboração da crença, de não fazer mais, de se fechar, né? E aí se fecha, fica frio, não busca terapia com medo do Isso. julgamento. Se eu tentei com uma Isso. parceira, ela não quis e ficou toda frustrada, não gostou, não vou nem no terapeuta, né? Porque é uma pessoa estranha, não Isso. psicoterapeuta, né? É uma pessoa estranha. É uma pessoa que eu não conheço. Por mais que seja indicado, eu não conheço essa pessoa, então como é que eu vou chegar lá e contar que eu gosto de beijar o pé, que eu gosto de usar couro, que eu gosto do estado masoquismo, que eu gosto, sei lá, de inúmeras coisas, parafilias, transtornos e etc, né? É? Então, E, no entanto, apesar de assim, que as para... Oi, é que só pode falar. estamos falando de situações que causam, que ajudam a gente a entender e até explicar por que muitas pessoas têm medo de procurar uma terapia sexual, porque afinal de contas eu vou ser julgado, não vão me entender. Eu tenho coisas muito diferentes. Eu já tive Exatamente. pacientes que chegaram já numa primeira consulta e usaram algumas expressões assim que também são absurdas pelo contrário. Não, mas eu já fiz de tudo em sexo. Uhum. Eu vou te ser sincero assim, eu tenho estudado muito questões de sexualidade desde a década de 80 e sempre procurei entender as possibilidades. Então, quando alguém conta para mim assim, eu já fiz de tudo, eu olho e digo assim, agora, eu me seguro para dizer para ele assim, olha, você não sabe de todas essas coisas. Por quê? Porque não vai saber. Eu sei que não vai saber. Eu não sei muitas coisas. E eu já sei que eu sou um curioso de sempre procurar coisas. Mas volta e meia aparece alguma forma de uma prática que, tipo, eu gosto de levar essas discussões para os congressos de sexologia. Eu me lembro num congresso no Equador, há uns 20 anos, eu levei, assim, olha, vim trazer para vocês hoje, não, uns 15 anos, vim trazer para vocês hoje uma série de parafilias diferentes.
E aí, de repente, mostrei assim, tem gente que pega essas bexigas, bolas de aniversário, cheias de gás, e assim, gosta de colocar 200, 300 bexigas no quarto para fazer sexo. Uhum. Aí alguém olhou assim, como assim? Então, da mesma forma que alguém gosta de levar uma chicotada, algumas pessoas gostam de pegar essas bexigas de gás, colocar no quarto lá e ficar sentindo as bexigas enquanto Como procuram ter se fosse atividades o sexuais. objeto sexual dela, né? Aquele é o objeto sexual. É um fetiche, né, Oswaldo? Diferente de É um, fantasia, né? O então, fetiche. esse é um comportamento parafílico, Uhum, e não é muito comum, mas é um uhum. comportamento parafílico que fetichiza um objeto. Vamos lembrar que Exatamente. fetiche é uma Recorrente, palavra que recorrente. assim, é muito genérica, né? Ela atinge Exato. várias coisas Uhum, e em sexologia ela tem sido mais estritamente usada principalmente quando se fala de roupas ou peças de roupas. As outras coisas a gente vai dando nomes diferentes exatamente para conseguir facilitar a compreensão, seja na classe profissional, seja entre as pessoas. Na verdade, o que eu tenho percebido de praticantes que começam a procurar radicais gregos e latinos para poder dar um nome para suas práticas diferentes, eu tenho ficado uhum. abismado, porque, São ué, muitas todo mundo aprendeu, vou dar um nome. Eu gosto disso. Você conhece outra pessoa que gosta disso? Ainda não, mas eu vou achar. Tá bom, ótimo, Então, as possibilidades são inúmeras, né? claro. Por Mas isso, também tem aqueles problemas mais a menos, podemos dizer assim, né? Que mais comuns, que são mais a comum. ausência do desejo sexual, a falta de desejo inibido, aquelas disfunções mais ejaculação precoce, né? Problemas de Ou ereção, dificuldade falta de orgasmo, dificuldade de lubrificação vaginal, dor na relação. Geralmente é mais com mulheres, mas tem alguns homens que têm dores na relação, na penetração. É. exatamente. Tem até gente que tem dor de cabeça, enxaqueca depois de ter orgasmo. Enxaqueca, eu ia falar disso das mulheres antes, não falei, daquelas que fingem, ou então tem uma terrível enxaqueca. E elas sentem mesmo essa enxaqueca, não é imaginária, é real. Não, É mas real. ainda estou me referindo àquelas que têm secundariamente ao orgasmo. Ou seja, essas pessoas aí sofrem de uma maneira dupla, porque ela não vai querer fazer sexo mesmo, porque toda vez que ela tem sexo tem uma enxaqueca que pode durar 2, 3 dias, Uhum. tem que Pois aprender a é, não ter então enxaqueca. são variadas, os problemas são vários, né? Vários e É. variados sobre sexualidade, disfunções e limitações e crenças e Uhum. traumas. Tudo que se pode imaginar na sexualidade com problemas. É preciso tratar, né, Oswaldo? Porque a sexualidade, eu lembro de você dizendo que a sexualidade, ela é valorizada, né? Ela é valorizada, mas ao mesmo tempo ela é deixada de lado, tratada com falta de respeito, né? Eu vejo assim, Uhum. porque a sexualidade é um pilar, né? A gente já sabe que da vida da gente, do nosso estado, do nosso ser, né? Da nossa essência como Isso, ser humano. claro. Só que muita gente tem medo, até eu tive muito tempo. Inclusive, assim, ó, Uhum. eu comecei faz 20 anos entrar nesse tema sexualidade humana, né? Entrar nesse tema, abordar esse tema. Depois eu parei porque eu senti assim, eu senti um desconforto, sabe? Há uns 20 anos eu comecei e parei, senti um desconforto, eu parei. Comecei a ser questionada e criticada também, né? Rotulada. E aí o que aconteceu? Eu parei e depois eu retomei. Eu pensei, não, né? O que é isso? Eu gosto de falar sobre esse assunto, eu gosto de ajudar as pessoas, tudo dentro de uma ética, de um profissionalismo, de um respeito comigo, com o outro. Claro, claro, E aí claro. eu retomei. Mas assim, ó, a sexualidade, até por tratar, que nem eu senti isso, sabe? Eu senti isso na pele, quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, desses questionamentos, né? Tanto é que no Uhum. início, eu comecei a trabalhar só com as mulheres, só com mulheres. Eu tinha pavor de imaginar um homem entrando no meu consultório e eu falar sobre sexualidade com ele. Eu já tinha essa crença, esse limite, sabe? Mas Uhum. depois a estudar mais, a pesquisar mais, a me tratar também, né? Porque nós precisamos, né? Com psicólogo. E aí eu pensei, não tem barreira, não tem nada. Vou assumir essa bronca e vou em frente.
para resolver um medo, nós temos que enfrentar o medo. Mas parece que nós temos que enfrentar o medo, às vezes, devagar. Ou às vezes é um eufemismo, né? Nós temos que enfrentar devagar, porque afinal de contas nós temos que aprender a lidar com graus de medo até que a gente avance de tal forma que a gente vença totalmente o medo. E o medo de procurar uma terapia sexual passa, por exemplo, de começarmos a tomar contato com assuntos da sexualidade. Podemos ler um livro, eu digo um livro, porque a chance de um livro trazer informações erradas é menor do que entrarmos na internet e procurarmos qualquer coisa. Aleatoriamente, né? Aleatoriamente, isso. Além do que, assim, eu posso deixar uma pergunta em algum fórum aí, assim, sob anonimato, tipo, o que eu faço se eu tiver medo de procurar uma terapia sexual? Um monte de gente vai dar palpite, mas talvez alguns contem algumas coisas que me façam sentido. Mas, de toda maneira, o enfrentar o medo é a única forma de nós nos livrarmos de um problema sexual para ganharmos. Então, assim, enfrentar o medo tem um ganho. E o ganho é muito importante. Esse medo, ele já representa uma coisa que talvez esteja associada ao problema sexual. Essa coisa talvez produza, se não mantiver o problema sexual. Manter já está mantendo, porque afinal de contas, se eu estou postergando a solução, esse medo está fazendo a manutenção do problema. Então, o medo faz parte do problema. É um ganho secundário? Se eu conseguir... Não, vamos dizer assim, eu nem poderia chamar de ganho, porque dói, né? O medo também dói. Sim, mas afinal de contas, aí eu evito a fantasia de alguma coisa muito, muito mais dolorosa, mesmo que não seja. Eu já vi gente na primeira consulta suando de escorrer suor. E de assim, eu começar a me tocar assim, sabe? Puxa, será que tá quente? Tá quente, mas não tá quente. Então a pessoa estava numa descarga adrenérgica horrível. E depois que assim, passaram-se os primeiros 10, 15 minutos, um alívio. Se eu soubesse que era tão bom, não teria esperado tanto, né? Porque nós dois já sabemos uma coisa. Quando falamos das nossas preocupações e medos, eles já mudam. Mudam, né? A gente consegue controlar. A gente tem um alívio falando do medo. Então, se alguém estiver nos ouvindo e tem essa circunstância de um medo, por qualquer razão, eu comecei lá contando um monte de possibilidades de razões que se associam ou produzem medo. Mas assim, não interessa essas coisas. Isso interessa para nós, porque nós vamos entender para saber como desfazer o nó. Porém, essa pessoa que tenha medo, se ela compreender, se ela começar a falar do medo dela, o medo, ela tem um alívio. O alívio faz ela procurar a solução, achar uma solução. Então, dá para enfrentar o medo com ganhos. Nós não estamos falando das situações de fobia. Se alguém perguntasse, e se fosse uma fobia? Uma fobia sexual é uma circunstância tal em que, se eu estiver num ambiente e eu perceber ou entender que alguém falou alguma coisa que tenha significado sexual, meu coração dispara, eu começo a suar frio, eu tenho náusea, eu posso perder controle de esfíncteres. É uma sensação horrível. Essas pessoas normalmente produzem todo um contexto social que as afastam de situações sexuais possíveis. Então, eu não falo dessas pessoas. Dos próprios ambientes, né? Mesmo que não tenha um contexto sexual. Convidou para uma balada, convidou para uma festa, ela nem vai porque ela não vai encontrar ninguém que possa falar, né? Desenvolve trabalhos e atividades que são afastadas socialmente. Às vezes ficam escondidas dentro da família, às vezes até tem função familiar, porque afinal de contas nós precisamos mesmo que alguém na família cuidasse dos avózinhos que estão doentes na cama. Aí eu fico. Aí cuida de toda a família que está doente, né? Então, cuida do avô, depois cuida da avó, cuida da mãe que também já ficou doente, depois cuida do... Fica permanentemente cuidador da família. Maravilha, arranjou uma função, mas deixou de ter uma série de coisas positivas na vida. Mas assim, eu me refiro a esses medos que eu vou chamar de mais comuns, ou seja, então, eu estou com medo de procurar terapia porque eu estou com vergonha.
puxa, assim que eu começar a falar, eu vou ter um alívio, eu vou começar a perceber que eu posso enfrentar não só o medo, mas a vergonha também, e vou resolver o problema sexual daqui para frente. Então, essa primeira coisa é extremamente importante para a gente imaginar. Vamos enfrentar esse medo. Esse medo é possível enfrentar. Eu não quero que as pessoas sofram, mas eu estou prometendo que, assim que começarem a falar, nós temos um alívio. Esse alívio é muito bom. Uhum. É um alívio muito bom, que te faz continuar, né, na terapia e te faz resolver, o psicoterapeuta te ajudar a resolver o problema. Porque é uma ajuda, nós somos o canal de ajuda dessas pessoas, né? Ele precisa querer resolver esse problema também. Por isso que eu estava falando antes, pensando no ganho secundário, né? Qual é o ganho secundário de manter, porque atrás do medo também pode ter um ganho secundário, de manter esse problema, né? Para receber uma manter o problema. Sim, mas manter o problema pode manter uma série de coisas. Por exemplo, mais energia, mais tempo para trabalho, não desviar a atenção do trabalho. De repente, assim, não, eu posso dedicar mais atenção a cuidar de uma criança pequena. E veja que socialmente, então, por exemplo, um homem assim, nasceu uma criança, o filho está com 6 meses, mas ele está com problema de ereção. Mas ele chega em casa, vai cuidar do filho, pode deixar que eu dou banho, dou papinha, ponho para dormir, mas eu durmo até as 10 da noite lá na cama com meu filho. Depois eu volto para a cama, olha, está na hora de dormir, já não dá tempo. Veja, ele está tendo ganhos secundários. Socialmente, a mulher dele fala, ele é um excelente pai, cuida da criança, olha, me dá umas horas de sossego para fazer algumas coisas, conversar com as minhas amigas, assistir minha novela, porque ele dá banho, dá comida e ainda põe para dormir. E ele está fazendo pelo medo de fazer sexo. O papel conjugal tá difícil, né? Mas aí tem um ganho secundário. Estamos na hora. Está se encaminhando para terminar. Eu quero te provocar para uma pergunta. Eu até escutei você falando lá, pessoal, vão lá no Instagram do Osvaldo, eu fiquei de falar antes, né, Osvaldo? Pode dizer aí teu Instagram? Que eu anotei aqui, mas se tu falar, acho que fica melhor. @OSW de Osvaldo, ROD de Rodrigues. Isso aí. É uma coisa interessante, eu peguei as 6 letras, porque na verdade, quando eu ganhei o meu primeiro e-mail junto da UOL, lá em 1993, eles me deram esse e-mail, então eu passei a usar. É bem bacana, eu achei interessante, porque daí ficou com o W, né? Que Osvaldo normalmente é com V, pelo W. E é tudo maiúsculo. É maiúsculo? Não é minúsculo, né? É tudo em maiúsculo. Não, é tudo em minúsculo. Tudo minúsculo, tá. Olha só, Osvaldo, a pergunta que eu quero te fazer antes que encerre. Pessoal, olha só, eu não consegui responder nada, não dei oi para ninguém, não dei bem-vindo para ninguém. Antes de eu fazer essa pergunta para o Osvaldo e ele me responder, daqui a pouco o Instagram cai, né? Porque passou de 1 hora, pode ser que caia. Mas antes de tudo isso, se vocês ficarem no vácuo aí, Instagram, se for, antes de tudo isso, eu quero desejar, assim, que vocês tenham uma vida maravilhosa sexualmente e em todos os âmbitos, né? Aqui, toca aqui. Quero agradecer o Osvaldo por estar aqui conosco, porque é um profissional maravilhoso, vocês já perceberam isso. E também quero... tem os livros. Esses livros... Não, nós precisamos de estudos em sexualidade, né? Esse é um livro que a gente compra na Amazon, mas é um produto de uma série de pesquisas de alunos nossos dos cursos de pós-graduação. Mas assim, é que eu lembrei assim, estudos em sexualidade, é isso que também Osvaldo, que tal o mês que vem a gente fazer uma live e falar dos teus livros? Tá bom, pode marcar. Né? Vamos marcar, então depois a gente marca ali pelo WhatsApp, né? Sim. E assim, porque tem muitos livros, né? Eu acho os teus livros todos maravilhosos. Daí, eu acho que tu tem que falar um pouquinho de cada um. Mas assim, pessoal, obrigada pela presença de vocês, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte, Osvaldo. E você falou num vídeo que é sobre a sexualidade positiva. O que vem a ser isso? Claro, eu já tenho a minha opinião, meu conceito da sexualidade positiva. Pois é. Mas, né, eu gostaria que você expressasse. Nós temos que encarar a sexualidade de uma forma positiva, significando que assim que alguém nos conte como é que ela faz uma atividade sexual, como é que ela gosta de sexo, como é que ela pensa em sexo, antes de formularmos um conceito de juízo a respeito,
vamos ouvir e entender a possibilidade dessa sexualidade existir. Porque se eu posso ouvir isso, eu posso compreender como é que essa pessoa pode fazer as coisas, ou como é que ela está sendo impedida de fazer as coisas. Assim eu posso ajudar essa pessoa positivamente a achar uma saída, e não dizer que ela não pode fazer isso, deve fazer aquilo outro, porque o sexo tem regras. Todos nós colocamos regras no sexo. Mas cada um de nós formula algumas regras muito especiais. Se podemos formular algumas regras especiais, nós vamos precisar de pessoas que entendam essas regras. Nós, terapeutas, precisamos nos arvorar e dizer assim, tá bom, eu tenho que me propor a entender essa sexualidade dessa pessoa de uma forma positiva e não de uma forma negativa. Isso significa que se ela tem um problema, eu tenho que ajudá-la a solucionar o problema, não pela negação, mas pelo positivo, pela afirmação. Se ela é HIV positivo, se ela tem um problema de AIDS, não, é melhor você não fazer sexo, porque senão você vai transmitir. Eu vou dizer assim, vamos começar a descobrir como é que você pode fazer uma série de atividades sexuais enquanto se trata, e provavelmente nós vamos descobrir que quando você não tiver mais... não der mais para saber que você tem vírus não tem contagem de vírus aí, e você vai saber que você pode ter uma relação sexual sem medo de infectar outra pessoa. Caramba, eu prefiro pensar assim, não deixar de fazer do que, não, você não pode fazer. Pode, sim. Existem várias formas de fazer. Não pode ser pela negação. Não, isso não pode, aquilo não pode. Bom, poder pode, porque as pessoas fazem. Agora, vamos descobrir qual é a melhor forma? Eu não posso me masturbar porque é pecado. Eu não posso me masturbar porque é pecado. Aí a gente pergunta, mas você se masturba assim? Peraí, você não pode, mas se masturba. Olha a confusão e o conflito dessa pessoa. Vamos entender, então, como é que isso acontece dentro da sua religião, dentro do seu contexto moral, porque aí nós aprendemos quais são as possibilidades. Isso tem que ser positivo. Nós temos que olhar a sexualidade de uma maneira positiva. E olhar e também... quando passar para as pessoas, por exemplo, nós como terapeutas, claro, mas eu também falo, eu gosto de falar bastante como é que a gente educa os nossos filhos, né, Oswaldo? Né, com essa sexualidade cheia de regras, cheia de preconceitos, cheia de ideias de perversões e tal, porque essas parafilias, esses transtornos, existem, assim como qualquer outro tipo de transtorno, qualquer outro tipo de doença. Claro que já é voltado para a sexualidade, né? É um âmbito diferente. Assim. Mas, assim, ver tudo isso como algo que não vê de uma forma pejorativa, né? Quando você falou, eu entendi assim, né? Não vê dessa forma pejorativa, e sim de uma forma positiva. O que a gente pode aprender com isso e tirar disso, né, para melhorar a nossa vida? Então, a sexualidade positiva, eu gostei bastante de ouvir você falar sobre isso, e eu quero estudar mais sobre isso. Quero estudar, é uma área assim, quero estudar mais sobre isso, Oswaldo. E para poder também, né? Porque a gente sabe o que é positivo e tal. Tem a psicologia positiva também, que trata das questões mais positivas, né? Mais ou menos assim. Mas a ideia de observar a sexualidade pelo aspecto positivo e não pelo aspecto negativo é considerar que existem coisas que nós podemos fazer e não precisamos entrar pela negação. Como você falou, existem muitos comportamentos que sempre foram chamados de desvios, que são apenas comportamentos diferentes num determinado contexto social, histórico, religioso. Ok. O que tem de bom nisso? Pode ter uma série de coisas boas. E de repente nós compreendemos que essa pessoa não está quebrando regras, não está quebrando leis, não é imoral, não está provocando problemas para si e para outra pessoa. Então nós temos que valorizar esses comportamentos como sendo saudáveis. Claro, porque é o contexto daquela pessoa, né? Sim. Com o que ela aprendeu, com a evolução dela, com os ciclos de vida dela. Uma vez eu li um texto, um conhecido escreveu um texto que ele publicou sob pseudônimo. Ele escreveu um texto assim, bastante sério. Práticas sadomasoquistas saudáveis. Tinha gente que se olhava assim, como assim?
Práticas sadomasoquistas saudáveis. Como pode ser saudável? Coisas que são... Os dois está sendo bacana. Porque precisa cuidar de saúde. Saúde física, saúde mental. E olha que ele entrava num espectro mais pesado, mais intenso da prática. Mas caramba, eu olhava e pensava, ele tem razão. Se as duas pessoas estão fazendo porque querem juntos, estão fazendo algo que eles conseguem fazer, que eles gostam de fazer, certo, tá. Bom, não sou eu que vou dizer que está errado. Se eles estão felizes e bem assim. Eu digo sempre, Oswaldo, que os opostos não se atraem, né? Porque os opostos, eles podem até se atrair, mas vão arrumar guerra. Os iguais se atraem. Exato. Sim. Nós não somos ímãs, não somos ímãs. Tem razão. Boa observação. Né? Vamos aproveitar para a gente deixar um término legal, então, Eliane. E eu quero agradecer você, porque assim, você provocou uma série de conversas aqui que deram ideias para eu chegar amanhã cedo no consultório, tipo assim, vou ouvir pessoas de uma maneira positiva. Precisamos fazer isso. Gostei. E nos deixar à disposição de quem nos assistiu, quem vai assistir depois. Olha, estamos aí em todas as redes sociais para discutir essas coisas. E estamos nos nossos consultórios porque também somos importantes, sim, sabemos disso. E nós vamos continuar a ajudar o mundo a mudar. Exatamente, várias e várias horas de estudos, né? Anos de estudo, e estudando ainda. Você continua estudando e deixando conteúdo para muita gente aí, inclusive eu quero aprender mais contigo. e eu continuo estudando e deixando conteúdo aqui também no meu Instagram. O meu Instagram está cheio de conteúdo, né, escrito, em vídeo, para vocês irem lá, seguir e aproveitar. Inclusive, eu quero pedir que vocês compartilhem, se faz sentido para ti, compartilhar essa live, né? Se esse conteúdo é importante, ver que é importante na vida das pessoas, compartilhe para ajudar outras pessoas, né? E outra coisa, deixa lá um comentário, né, na nossa live, vê lá o que você gostou, o que te chamou mais atenção durante a live, durante a nossa conversa. E não esqueçam de olhar o Instagram do Oswaldo, é maravilhoso. Eu adoro os conteúdos. Eu sou tua fã, Oswaldo. Obrigado, Eliane, fico contente. E vamos marcar, sim. Eu gostaria que você falasse sobre os teus livros, né? Desse sim, os detalhes sobre os teus livros aí numa próxima live. Tá bom? Faremos. Valeu. Até mais então. Deixa eu dizer aqui que sexta-feira eu vou fazer uma live sobre os mistérios da sexualidade e suas fantasias. Alguns, né? Não todos, porque não dá pra falar em uma hora. Algumas noções. Sexta-feira, às 8h30, pelo meu Instagram. Beijão para todos vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.